Fala, time Caipora! Tudo bem com vocês? Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês os melhores palpites para esta sexta-feira, dia 24 de janeiro. Serão 10 palpites, então aproveitem todos os palpites para montar os melhores bilhetes e também no final do vídeo nós teremos o nosso bilhete Caipora. Fechou, galera? Então vamos agora com os resultados dos nossos palpites nos dias 22 e 23 de janeiro. No dia 22 nós separamos 11 palpites, tivemos 8 greens e apenas 3 reds. São 73% de taxa de acertos no dia 22. E para o dia 23 nós separamos 10 palpites, tivemos 4 greens e 4 reds, tá? Estamos aguardando o resultado de 2 partidas. Com o resultado dessas 2 partidas, podemos ainda atingir os 70% de taxa de acertos, que é a nossa meta do canal. Beleza, galera? Não estamos acostumados com esses resultados, mas se você quiser conferir os resultados do nosso canal, dá um pulinho na nossa planilha Caipora. O link está nos comentários. Clica nela e dá para ter uma ideia dos nossos resultados, que temos o histórico desde 2023. Fechou, galera? Não se esqueçam de conferir, beleza? Então agora vamos para os nossos palpites do dia 24 de janeiro. Mas antes, não se esqueçam, já clica aí, já deixa o seu like para fortalecer e também não se esqueçam de comentar o que vocês acharam dos nossos palpites. Se inscreve no canal e também ative as notificações para ficar por dentro dos palpites diariamente. Fechou, galera? Vamos lá então? Bora pra intro! Bora lá, galera, começar com os nossos palpites e vamos começar com a análise dessa partida do Melbourne Victory contra o Sydney. E essa partida, que começa às 5h35 da manhã, nós separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Melbourne é de 47% e seu aproveitamento é de 39% nos últimos 9 jogos. O Sydney tem 50%. Jogando em casa, o Melbourne tem 61% de aproveitamento e como visitante o Sydney tem 50%. No histórico, são 19 vitórias do Melbourne, 18 empates e 26 vitórias do Sydney. A média de gols, nós atingimos acima de 3 gols. Em séries, o Melbourne tem 100 vitórias 5 jogos e verificando em casa, ele vem marcando gols a 6 jogos. Como visitante, o Sydney vem empatando a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, nós tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas que as duas equipes se encontraram. Na casa do Melbourne, nós tivemos aqui o overgol no primeiro tempo também, na maioria de suas partidas. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreram gols no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes, tá? E verificando a tabela do campeonato, nós temos aqui o Sydney em 5º colocado e o Melbourne Victory é o 7º colocado. São 32 gols marcados e 24 sofridos em 14 jogos para o Sydney e o Melbourne marcou 20 gols e sofreu 17 em 13 jogos. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos gol no primeiro tempo, fechou? Próxima partida, o Kuwait contra o Al Salmiya na Supercopa do Kuwait. E essa partida nós separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Kuwait é de 69%. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 67% e o do Salmiya também. Em casa, o Kuwait tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e ele não perde a 9 jogos em casa. E o Salmiya, como visitante, tem 56% de aproveitamento. No histórico, são 26 vitórias do Kuwait, 15 empates e 8 do Salmiya. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Kuwait vem marcando gols a 10 jogos e o Salmiya vem vencendo a 3 jogos. Em casa, o Kuwait vem marcando gols a 5 jogos e como visitante, o Salmiya vem marcando gols a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, ocorreram gols no primeiro tempo em quase todos os jogos que as duas equipes disputaram uma contra a outra. Verificando aqui nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorreram gols no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, nós separamos o over meio gol no primeiro tempo, fechou? A próxima partida é o Heracles contra o Utrecht. E essa partida, na Eredivisie da Holanda, nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Utrecht jogando fora de casa é de 51%. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Heracles tem 50%. Em casa, o Heracles tem 61% de aproveitamento
e como visitante o Trash tem 94. No histórico, são 19 vitórias do Trash, 12 empates e 10 do Heracles. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Não temos séries para esta partida e jogando em casa o Heracles tem séries de 7 jogos marcando gols. Como visitante o Trash vem vencendo há 4 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós tivemos o over 1,5 gols em apenas 2 das últimas 6 partidas. Porém, na casa do Heracles, temos o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Tivemos um 0-0 para o Trash contra o AZ Alkmaar e tivemos aqui 1-0 em 2 partidas do Heracles, tá? Verificando aqui na tabela, nós temos o Trash em terceiro colocado e o Heracles é o 14º na tabela, tá? Verificando os gols, nós temos 36 gols marcados e 29 sofridos para o Trash em 19 jogos. E em 18 jogos, o Heracles ele marcou 21 gols e sofreu 34. Então, para essa partida, nós separamos over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Elche contra o Eibar na segunda divisão da Espanha. Esta partida nós separamos com vitória e empate para casa. O Elche tem 52% de probabilidade de vitória. Seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos. E temos aqui o Eibar com 56%. Em casa, o Elche tem 78% de aproveitamento. E fora de casa, o Eibar tem 11%, tá? Venceu apenas uma partida das últimas 9. Perdeu 8 delas. No histórico, são 3 vitórias do Elche, 6 empates e 9 do Eibar. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Eibar vem marcando gols há 7 jogos. Em casa, o Elche venceu 4 e perdeu uma das últimas 5 partidas. Como visitante, o Eibar vem sofrendo gols há 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós tivemos vitória ou empate do Elche em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Elche venceu e empatou 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, o Elche ele venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas e o Eibar venceu apenas 2 das últimas 6. Na tabela da segunda divisão da Espanha, nós temos o Elche em 4º colocado e o Eibar é o 10º. São 30 gols marcados e 16 sofridos para o Elche em 23 jogos e nos mesmos 23 jogos o Eibar marcou 24 gols e sofreu 24. Então para essa partida nós separamos o mercado de vitória e empate para casa. Fechou? E aí galera, gostou dos nossos palpites até aqui? Então se gostou e ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal e já mete o dedo no like aí para fortalecer a gente, fechou? Então vamos com essa partida do Wolfsburg contra o Holstein Kiel. E essa partida na Bundesliga da Alemanha, nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Wolfsburg é de 68%. Seu aproveitamento é de 67% nos últimos 9 jogos e do Kiel é 33%. Em casa, o Wolfsburg tem 67% de aproveitamento e como visitante o Kiel tem apenas 22%. Verificando no histórico, são 4 vitórias do Wolfsburg, 1 empate e 1 do Kiel. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Wolfsburg vem marcando gols há 10 jogos e o Kiel vem marcando há 6. Jogando em casa, o Wolfsburg também vem marcando gols há 10 jogos. E como visitante, o Kiel vem marcando há 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Wolfsburg, temos over 1,5 nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida que o Wolfsburg venceu o Hoffenheim por 1-0. Na tabela, o Wolfsburg é o 7º colocado e o Kiel figura na lanterna do campeonato e está na zona de rebaixamento desde a 3ª rodada. Nós temos aqui em 18 jogos 40 gols marcados e 32 sofridos para o Wolfsburg e para o Kiel nós temos 26 marcados e 46 sofridos. Então para essa partida nós separamos o mercado de over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Auxerre contra o Saint-Étienne. E essa partida na Ligue 1 da França nós separamos com o mercado de under 4,5 gols. A probabilidade de vitória para o Auxerre é de 49%. Seu aproveitamento é de 39% nos últimos 9 jogos e o Saint-Étienne tem 28%. Em casa, o Auxerre ele tem 61% de aproveitamento e como visitante o Saint-Étienne tem apenas 6%. Perdeu 8 das últimas 9 partidas. No histórico, são 15 vitórias do Auxerre, 13 empates e 7 do Saint-Étienne. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Auxerre vem sem vitórias há 5 jogos e o Saint-Étienne vem sofrendo gols há 7 jogos. Em casa, não temos séries para o Auxerre. E como visitante, o Saint-Étienne vem perdendo há 5 jogos.
Últimos encontros, nós temos o mercado de under 4,5 gols na maioria dos jogos que as duas equipes disputaram, tá? Foram em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Alcerre, nós temos o under 4,5 em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Na tabela, nós temos o Alcerre em 11º e o Centennial 16º. São 24 gols marcados e 28 sofridos para o Alcerre em 18 jogos, e o Centennial tem apenas 17 gols marcados e 38 sofridos em 18 jogos, tá? Um ataque de duas equipes que não vem muito bem no campeonato. Então, para essa partida, nós separamos o under 4,5 gols, beleza? A próxima partida é o Torino contra o Cagliari na Série A da Itália. E essa partida nós separamos com o mercado de handicap de +2 para fora. A probabilidade de vitória é de 43% para o Torino e temos 44% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Cagliari tem 39%. Em casa, o Torino tem 28% de aproveitamento e como visitante o Cagliari também tem 28%. No histórico, são 16 vitórias do Torino, 13 empates e 12 do Cagliari. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Torino vem empatando a 4 jogos e o Cagliari vem sofrendo gols a 8. Em casa, o Torino não vence as 5 partidas e como visitante o Cagliari vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, nós temos aqui o Torino sem vencer o Cagliari com 2 ou mais gols de diferença nos últimos 6 jogos. Na casa do Torino, ele também não venceu o Cagliari com 2 ou mais gols de diferença em nenhum dos jogos. Últimos jogos nos campeonatos, o Cagliari ele não perde com 2 ou mais gols de diferença desde o jogo da Inter. São 3 jogos sem perder de 2 ou mais gols de diferença. Dos últimos 6, ele perdeu apenas 2 com 2 ou mais gols de diferença. Verificando o Torino, ele não vence com 2 ou mais gols de diferença nenhum dos últimos 6 jogos. Verificando na tabela da Série A, nós temos o Torino com 21 gols marcados e 26 sofridos em 21 jogos e o Cagliari tem 23 marcados e 34 sofridos em 21 jogos. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o under 4,5 gols, beleza? Na próxima partida é o Barraca Central contra o Racing Club. E essa partida nós separamos com vitória ou empate para fora. O Racing tem 59% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Barracas tem 50%. Em casa, o Barraca Central não vence há 9 jogos e tem 28% de aproveitamento. Como visitante, o Racing tem 50%. No histórico, são 3 partidas com 2 empates e uma vitória do Racing. A média de gols é de acima de 1 gol. Em séries, o Barracas vem empatando a 3 jogos e o Racing vem marcando gols a 10. Em casa, o Barracas também vem empatando a 3 jogos e como visitante o Racing vem marcando gols a 7 jogos. Últimos encontros, nós temos vitória e empate do Racing em 3 partidas que disputaram. Na casa do Barracas, na única partida, o Racing venceu. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos o Racing vencendo e empatando 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Barraca Central venceu apenas uma partida das últimas 6. Na tabela do campeonato, como é início, não temos aqui pontos para as duas equipes. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o vitória ou empate para fora, beleza? A próxima partida é o Las Palmas contra o Osasuna em La Liga da Espanha. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Las Palmas com 39%. Seu aproveitamento é de 50% nos últimos 9 jogos e o Osasuna tem 56%. Em casa, o Las Palmas tem 44% de aproveitamento e como visitante o Osasuna tem 67%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 7 vitórias do Las Palmas, 6 empates e 8 do Osasuna. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, nós temos o Las Palmas perdendo a 3 jogos e o Osasuna vem sofrendo gols a 5. Em casa, o Las Palmas vem marcando gols a 5 jogos e como visitante não temos séries para o Osasuna. Nos últimos encontros, over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. E na casa do Las Palmas, temos over 1,5 também nas últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. E na tabela do campeonato, o Osasuna é o 10º e o Las Palmas é o 14º. 24 gols marcados e 29 sofridos em 20 jogos para o Osasuna. E o Las Palmas tem 25 gols marcados e 33 sofridos em 20 jogos. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Sheffield United contra o Hull City. E essa partida nós separamos com vitória e empate para casa.
O Sheffield tem 54% de probabilidade de vitória, um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos e o Hull tem 39%. Em casa, o Sheffield tem 72% de aproveitamento e como visitante o Hull City tem 28%. No histórico, são 11 vitórias do Sheffield, 4 empates e 5 do Hull. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Sheffield vence empates a 5 jogos. Em casa, ele não tem séries e como visitante, o Hull vence empates a 5 jogos também. Nos últimos encontros, nós temos aqui o mercado de vitória e empate do Sheffield nas últimas 6 partidas. Verificando em sua casa, ele venceu e empatou contra o Hull em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Sheffield venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas e o Hull City venceu apenas 2 de 6. Na tabela, o Sheffield é o segundo colocado e está buscando a ponta da tabela. E o Hull é o 22º e está bem próximo de ficar no descenso, beleza? Nós temos 40 gols marcados e 18 sofridos para o Sheffield em 28 jogos, enquanto o Hull, em 28 jogos, marcou 27 e sofreu 38 gols. Então, para essa partida, nós separamos um vitória e empate para casa. Beleza, galera? E aí, Caiporada, já conferiram o nosso Caipora VIP? Estamos indo muito bem por lá, beleza? São apenas R$ 14,90 por mês para ter entradas totalmente diferentes aqui do nosso canal, beleza? E teremos ali também uma lista VIP que trazemos todos os dias chances de jogos com grandes probabilidades, beleza, galera? Então já aproveitem e solicitem a sua inscrição através do link que está aí nos comentários. Fechou? Aguardo vocês por lá. Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera! A nossa tripla Caipora aqui nós separamos com o over do 1,5 gols para o Wolfsburg contra o Holstein Kiel. Um under 4,5 gols para o Auxerre contra o Saint-Étienne e separamos vitória e empate para casa em Sheffield United contra o Hull City. Uma odd total de 1,65. Fechou, galera? Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo e muito obrigado a todos por sempre estarem aqui. Valeu!